Evangelho de Marcos, capítulo 3. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: "Levante-se e venha para o meio." Depois Jesus lhe perguntou: "O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar?" Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: "Estenda a mão." Ele estendeu, e ela foi restaurada. Então, os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vinda da Galiléia o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem, pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos ouviam, prostravam-se diante dele e gritavam: "Tu és filho de Deus!" Mas ele lhes dava ordens severas para não dizerem quem ele era. Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro; Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão; André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu ali uma multidão, de modo que ele e seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: "Ele está fora de si." E os mestres da lei haviam descido de Jerusalém e diziam: "Ele está com Beelzebu, príncipe dos demônios, é que ele expulsa os demônios." Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas: "Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e dali levar os seus bens sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Eu asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhe serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno." Jesus falou isso porque eles estavam dizendo: "Ele está com o espírito imundo." Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor. E lhe disseram: "Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram." "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" perguntou ele. Então olhou aos que estavam assentados ao seu redor e disse: "Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe."